nesse processo do bem-vindo à família de Deus. São ministrações básicas, são ministrações que remontam a princípios para ajudar a nós mesmos e ajudar as pessoas novas, ajudar uma pessoa que está começando a vir à igreja, começando a ajudá-las. Essas ministrações é para ajudar. Então, tem muitas coisas que talvez você já escutou, mas é muito importante nós estarmos falando. Semana passada, nós começamos um segundo degrau do Bem-vindo à Família, que é o degrau de aprender a esquecer. E nós vamos, assim, terminar isso hoje. Então, abra a sua Bíblia no nosso texto básico, Filipenses capítulo 4. Não posso falar tanto. Filipenses capítulo 4. Perdão, Filipenses capítulo 3. Verso 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Então Paulo ele falou que ele fazia uma coisa, essa coisa se divide em duas na realidade. 2 pontos. Aí ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fala comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Fala assim, o que passou, passou. Novamente, o que passou, passou. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esquecendo-me e avançando. Esquecendo-me, fala, esquecendo-me e avançando. Amém? As duas se completam. Para que eu avance, eu tenho que esquecer primeiro das coisas. Se eu não esquecer das coisas, eu não posso avançar. Se eu não aprender a esquecer, eu travo na vida espiritual. Amém? Eu não cresço na vida espiritual. Amém? Por fora eu sei o linguajar de crente. Por fora eu sei até como servir, ajudar. Mas se eu não aprender a esquecer, eu não avanço espiritualmente. Avançando para as que diante de mim são, verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, semana passada nós começamos a falar e o exemplo de Paulo, que Paulo era perseguidor da igreja, Paulo aprontou, Paulo na realidade ele consentia, no mínimo ele era o mandante do assassinato, ele era o mandante, talvez ele não matou com as próprias mãos, mas ele mandou. E na nossa lei, sempre quem mata e quem... Aí às vezes, não, quem matou não sei quem, tal, não sei quem. Então vamos ver quem é o mandante, que é o mandante que financia. Então Paulo, no mínimo, ele era mandante de muitos assassinatos, de muitas perseguições, de muitas injustiças contra a própria igreja, contra os cristãos. Mas para que ele prosseguisse no ministério, para que ele fosse um apóstolo, e Deus colocou ele como apóstolo dos gentios, para isso ele tinha que esquecer o que ficou para trás. Ele tinha que deixar o sangue de Jesus purificar o passado dele. Ele tinha que fazer. Então nós falamos muito sobre Paulo. E uma das coisas, uma das ideias de quando nós falamos sobre esquecer, um sinônimo, uma ideia que caminha junto com esquecer, porque quando nós falamos sobre esquecer, nós temos dificuldade de esquecer, às vezes, aquilo que nós fizemos contra alguém, ou aquilo que alguém fez contra a gente. Então, uma palavrinha que está muito
perto do esquecer é perdão. O perdoar está muito perto do esquecer. Então nós precisamos aprender, para esquecer, aprender a questão do perdão, né? Como isso precisa ser trabalhado. Mateus capítulo 18, verso 21 e 22. Camila vai me ajudando aqui, tá? Não ficar abrindo a Bíblia toda hora aqui. Você abre para mim aí. Mateus 18, 21 a 22. Ele fala o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, Jesus falou aí, 70 vezes 7 dá quanto, gente? Quanto matemático? Físico? 490? 70 vezes 7? 490? Então o pastor Dodô vai me fazer mal, então na vida inteira eu posso perdoar. Eu vou perdoar. Dodô, 1. Aí Dodô pisou na bola, cabete de novo. Dodô, 2. Aí tá em 489, Dodô, ó. 490, né? 490, Dodô, acabou. Acabou. O próximo, 490, na vida inteira. Só que tem um texto, Lucas capítulo 17, 4, que é um texto semelhante, que ele fala ali: se por 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Dá a impressão de um texto juntando com o outro, que esses 490 na realidade é ao dia. Três perdões por minuto. Então, assim, é algo, Deus ele bota algo, sempre para que a gente entenda. Esquece, gente, esquece. Que nós temos que aprender, o perdão tem que ser um estilo de vida. Se isso não for na nossa vida, a gente vai ter dificuldades. A gente vai ter dificuldades em nossa vida pessoal. Em Lucas 17 mesmo, no verso... Agora eu li o verso 4, mas eu vou ler do 3 ao 5. Eu vou ler do 3 ao 5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então teu irmão pecou contra você. Irmão, o que acontece? Deus ele não quer que você seja simplesmente bobão. Não é isso, a Bíblia. Porque às vezes a gente fala assim: vou perdoar ou vou ser bobão. Bobão não é bobão. Não é bobão. Quando você perdoa, você não é bobão. Olha só esse texto. Se teu irmão pecar contra você, repreende-o. Tem um outro texto que fala: vai a ele e fala o pecado dele, da situação. Ele está falando, repreende-o. Está falando de comunidade ali, irmãos. Então não é isso. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Aí continua o texto. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Aí quando os discípulos escutaram isso, verso 5, então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Então, querido, quando não imagina, por que eles falaram aumenta a nossa fé? Porque eles falaram: não, Senhor, uma vez, lá vá. Agora o Senhor está falando 7 vezes a mesma coisa, no dia. Eu tenho que... Sim, aí Jesus, sim. Aí ele, aumenta-nos... Aqui eles falaram: aumenta-nos a paciência. Não. Aumenta-nos o amor. Não. Por que eles falaram aumenta-nos a fé? Porque tudo na palavra de Deus é pela fé. Inclusive...
o perdão. Porque quando você é ofendido, quando você tem alguma coisa, logo as suas emoções vêm com a justiça própria, né? Com a justiça própria, eu sou ofendido, eu fui injustiçado. E para você tomar uma posição de perdão, você não pode depender do que você sente, daquilo que você está sentindo. Você tem que depender do que a palavra diz. E para você fazer isso, você precisa fazer isso por fé. Primeiro nós perdoamos por fé. E eu sempre falo, se às vezes está com dificuldade com alguém, começa a orar a favor daquela pessoa. Que à medida que você perdoa por fé e ora a favor daquela pessoa, aos poucos o sentimento, que nós somos, nós temos emoções, eu entendo isso, também tenho. Aos poucos os sentimentos ele é mudado a uma boa vontade. Aonde havia uma má vontade, vai ter uma boa vontade à medida que você ora. Pastor, mas fulano, eu estou orando já o dia inteiro para fulano. Continua. Entendeu? Então, assim, o perdão, ele é um passo que ele precisa ser dado por fé. Os discípulos, eles falaram assim, aumenta a nossa fé. Mas continuando o texto, Jesus, ele fala, se você tiver fé como... Continua o verso 6, por favor. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, a fé pode ser pequena, mas se você usar essa fé, direis a essa amoreira, arranca-te e transplanta-te do mar, e ela vos obedecerá. Ou seja, aquilo que é impossível acontecerá. A fé pode ser pequena, mas ela precisa ser dita, falada, utilizada. Então, quando você fala, eu perdoo Júnior, eu perdoo Evelyn, eu perdoo fulano, ciclano, você está utilizando a sua fé. Isso faz parte do esquecer aquilo que para trás aconteceu. Se eu não fizer isso, isso vai me impedir em avançar, irmãos. Deus não quer que você fique para sempre nessa estatura espiritual. Essa palavra é para o começo da vida cristã. Nós temos que aprender a crescer em Deus. Aprender a esquecer. O que passou, passou. Então aprenda a perdoar pela fé. É interessante que em Marcos capítulo 11, verso 24 e 25, um texto muito conhecido nosso, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, é um texto que fala de oração de petição e de fé. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Nós gostamos desse texto, amém? Eu gosto desse texto. Só que no versículo seguinte ele fala assim, e quando você estiver orando, como? Pedindo uma coisa, exercendo fé no Senhor, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Por que uma oração de fé, para que eu receba algo, está atrelado a um posicionamento de perdão? Porque, querido, tem muitas coisas na nossa vida que nós não alcançamos, porque nós não temos uma boa vontade no nosso coração para perdoar. Se você continuar pedindo, mas eu estou exercendo toda a minha fé, eu estou confessando a verdade, mas se dentro de você, porque o versículo 25 ele é atrelado ao versículo 24, se dentro de você o Espírito Santo te lembrar de algo, quando você estiver orando, quando você estiver nesse processo de pedir algo para o Senhor, perdoa. Perdoa pela fé. A mesma fé que você tem para utilizar, para pedir algo ao Senhor, exerça essa fé para perdoar. Porque se você não fizer isso, você vai estar travando a sua vida espiritual. Se nós não utilizarmos o perdão, perdoarmos pela fé, nós vamos estar travando a nossa vida espiritual, travando os milagres acontecerem na nossa vida. Mas pastor, eu tenho orado já 40 anos para o meu cônjuge, para o meu filho se converter.
mas às vezes eu tenho algo no coração, eu não exerci o perdão. Amém, querido? Então tudo isso vai nos atrapalhar. Talvez eu fale isso para você e você pensa assim, eu tenho problema nessa área. Querido, eu vou te falar, quem não tem problema? Todos nós, quando somos ofendidos, a nossa tendência é ter uma... Júlio deu um pisão no meu pé. Eu vou dar um pisão no pé dele, eu vou esperar ele só. Aí eu fico já matutando, como que eu vou pisar no pé do Júnior? Nós temos isso. Só que se nós exercermos pela fé o perdão, e isso tem que ser pela fé. Se nós exercermos pela fé, nós vamos nos livrando de nós mesmos. Perdoamos pela fé. Tem um texto muito interessante, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, verso 23. Nós vamos ler do 23 ao 35. Você me ajuda? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Deixa eu ver se isso aqui tem na minha Bíblia aqui. Mateus 18. Eu já falei sobre isso. Verso 24. É porque um talento correspondia a 6... Gente, era muita coisa. Eu já falei aqui, era 6.000 denários. Eu não anotei aqui quanto que simboliza. Eu acho que um denário é um dia de serviço de um trabalhador. Um dia de serviço, se eu não me engano. Um talento corresponde a quanto? Não, era um dia de serviço. Um denário. Vê aí. Só vê aí, denário. Bota no Google que você confirma para mim ver você aí, Júlio. Então, um denário, se eu não me engano, corresponde a um dia de um trabalhador. É só você pegar, se você quiser se colocar no lugar, pega o seu salário, divide por 30, você vai ver quanto você recebe por um dia. Aquilo, mais ou menos, um denário, né? Um dia, né? Aproximadamente 4 gramas. Não, sei. Um salário diário. Não, eu não vou... um salário diário. Aí aqui, um denário corresponde a 6... Um talento corresponde a 6.000 denários. Ou seja, 6.000 dias trabalhados. Quantos 6.000 dias dá? 365 é um ano? Muitos anos, né? Muitos anos. Só que essa pessoa devia o quê? 10.000 talentos. Gente, ia trabalhar a eternidade. Quantos dias essa pessoa ia trabalhar para o seu Senhor? O resto da vida. Então, assim, é inimaginável, tá? Vamos lá. E passando verso 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Que é pegar 6.000 denários e dividir por 10.000, multiplicar por 10.000. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E não seria, que é muito dinheiro. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou a dívida de 10.000 talentos. Não foi uma dívida qualquer. Ele não perdoou 100 reais, meu irmão. Ele não perdoou 1.000 reais, meu irmão. Ele não perdoou o valor de um carro, o valor de uma casa. Ele perdoou muito mais. É muito difícil.
da gente colocar aqui em cifras. Saindo, porém, verso 28, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho, 3 meses e um pouquinho, né? 3 meses e um pouquinho que ele devia, 100 dias de trabalho, 100 denários. Também pode ser uma quantia. Pega o seu salário e bota aí, para você colocar 3 meses de salário. O cara devia isso aí, 3 meses de salário para ele. Se a pessoa recebe 2.000, né? 2, 4, 6, né? Depende de quanto você recebe, mais ou menos aí. Que também é uma quantia legal, né? Dá para a gente fazer um final de semana, não dá? Passar o final de semana. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Era muito mais possível esse conservo pagar esse servo do que esse servo pagar ao rei. Muito mais possível, não é verdade? Ele, entretanto, não quis nem saber, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque você simplesmente me suplicou. Não devias tu igualmente compadecer-te do teus conservos, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor os entregou aos, fala, verdugos. Verdugos. Verdugos, querido, é carrasco. Ao carrasco, aos atormentadores, aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que essa parábola nos fala sobre perdão? Deus, para nós, o nosso Pai, simboliza esse Senhor. Deus te perdoou e me perdoou de uma dívida muito além da nossa conta, impagável, muito maior do que a nossa possibilidade de pagar, ainda que nós passássemos a eternidade para compensar essa dívida, nós não compensaremos aquilo que Ele nos perdoou. E de acordo, quando eu tenho consciência de que Ele nos perdoou, isso deve gerar em nós um coração grato, um coração disposto a perdoar. Por que que o rei chamou aquele servo de malvado? Porque aquele servo não estava disposto a perdoar. O problema não eram 100 denários, podia ser 1 denário. Ele não estava disposto a perdoar. Então, queridos, e isso é muito importante, que se a gente não tratar com o nosso passado, aquilo que nós devemos perdoar, nós nunca avançaremos. Nós nunca avançaremos. E isso nos dá um princípio de quem não perdoa, aqui é uma parábola, mas quem não perdoa, aqui era verdugos. A falta de perdão faz com que espíritos malignos nos atormente 24 horas, nos aprisione no estado emocional. Então nossa oração fica travada, nosso pedido fica travado, nosso serviço em Deus fica travado, a nossa alegria vai para o brejo, porque a falta de perdão dá vazão. A Bíblia diz o seguinte: não des lugar ao diabo. A falta de perdão dá lugar a espíritos malignos que nos atormente, que nos aprisiona. E nós não conseguimos ver as coisas, porque nós estamos cegos.
por aquela situação. Então, queridos, olha só. Aqui nós vemos que nós temos que ter fé para perdoar. Nós falamos que nós precisamos aprender a perdoar. Eu preciso perdoar pela fé. E eu preciso perdoar sempre, porque senão eu não vou receber as bênçãos do Senhor. Isso vai travar as bênçãos. Eu preciso ter uma disposição para perdoar. Preste atenção nessa frase. Se nós formos rápidos em se arrepender, rápidos em perdoar e rápidos em crer, sempre receberemos as bênçãos do Senhor prometidas na sua palavra. Vou falar de novo. Se nós formos rápido em se arrepender, rápido em perdoar e rápido em crer, nós sempre receberemos as bênçãos do Senhor prometidas em sua palavra. Cura, bênção, prosperidade, tudo o que a Bíblia fala, nós sempre receberemos, se formos rápidos. E por último, quando você esquece o passado, esse perdão, como eu falei, é duplo. Esse perdão tem que ser para com as pessoas que nos fizeram alguma coisa, e esse perdão também precisa ser para você. Há pessoas que elas até perdoam as pessoas, mas há as pessoas que não se perdoam pelos seus erros. Imagina se Paulo vivesse não se perdoando pelos seus erros. Ele nunca ia avançar. Sempre fica se lembrando, oxe, mas eu poderia. Gente, esquece. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus nos perdoa, quem somos nós para não nos perdoarmos? Eu também, você precisa aprender a se perdoar. Se Deus te perdoou, perdoe-se. Aí tem pessoas que fazem determinadas coisas para se autoflagelar. Não, isso acontece. Tem gente que trabalha até em determinadas práticas, não porque, sabe de uma coisa? Isso foi um castigo. Aí sofreu uma doença. Isso foi um castigo porque eu era ruim. Eu mereço isso. Eu mereço ficar numa cama. Eu mereço ficar aleijado. E nós, esse mundo que é muito por meritocracia, fulano é bom, merece. Fulano é ruim, merece um raio na cabeça. E nós muitas das vezes fazemos isso com nós mesmos, com os nossos pecados. Ah, eu não estudei, eu mereço trabalhar até. Querido, nós vivemos pela graça, pelo favor imerecido. Esqueça o passado. Creia no Senhor, que Ele tem um novo futuro para você, uma nova direção para você, uma palavra para você. Você não depende dos seus erros passados. Perdoa. Se Jesus perdoou o velho homem, você tem que perdoar a si mesmos. Esses seus complexos te impedem de avançar, meu irmão e minha irmã. Efésios capítulo 4, verso 32. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros e a si mesmo, aí eu boto, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o básico para que nós possamos avançar, nós temos que aprender a esquecer. E para aprender a esquecer, eu preciso aprender também a perdoar. Perdoar as pessoas, porque Deus nos perdoou, e perdoar nós mesmos, porque Deus nos perdoou.
Amém? É tempo, meu irmão e minha irmã, de avançar. Pessoa que está escutando talvez essa mensagem, que está no começo da sua carreira, você não aprender agora, sua carreira cristã, sua caminhada cristã, agora a exercer isso, exercer fé para perdoar, andar nisso, dia após dia, você vai ser sempre travado, sempre viver no passado. Amém? Mas o Senhor libera a graça para a gente. Amém? Vamos orar. Enquanto nós oramos, eu vou pedir para Elizabeth pegar lá a ceia que já está dentro daquele potezinho, lá na geladeira. Você vai me ajudar hoje, Elizabeth. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e queremos dizer que a Tua palavra é a verdade. Senhor, nós queremos nos sujeitar aos ensinamentos da Tua palavra. Sim, Senhor, às vezes é difícil para o homem natural andar, Senhor, em perdão, em relação ao meu irmão, à minha irmã, aquela pessoa que não é nem meu irmão ou a minha irmã, e andar em perdão a si mesmo, aprender a esquecer. Mas assim que o Senhor estabeleceu, e se o Senhor estabeleceu é para o nosso bem, é para que nós não fiquemos nas mãos de verdugos, de atormentadores, presos. Mas, Senhor, o Senhor tem um futuro, o Senhor tem uma herança para nós, o Senhor tem um caminho para que nós possamos avançar. Então, Senhor, nós em nome de Jesus, nos dê graça nessa noite, para que, Pai, nós possamos perdoar pela fé, exercer esse perdão pela fé, caminhar para frente, rumo ao alvo que o Senhor estabeleceu, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, que nós não possamos ficar mais presos. Se há irmãos aqui presos ainda às situações passadas, em o nome de Jesus, que ele seja envolvido e que ela seja envolvida com alegria, com regozijo, com uma força que vem do céu, para que ela possa liberar, perdoar, em o nome do Senhor Jesus. Nos dê essa graça, nós recebemos isso pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar.